alto da Cordilheira dos Andes, a centenas de metros acima das nuvens, tem uma cidade selvagem e sem leis, onde a obsessão pelo ouro faz com que a vida humana não valha muito. La Rinconada, uma dura realidade pela qual vamos viajar neste novo vídeo do Mundo Sem Censura, reconhecida como a cidade mais perigosa e alta do planeta. Essa cidade fica a mais de 5.100 metros de altitude, num lugar tão extremo que o oxigênio disponível é só metade do que tem no nível do mar. Uma realidade que faz que, nesse lugar, só de respirar, você pode morrer. Mas esse é só um dos muitos perigos desse lugar sem lei e sem ordem. Uma cidade esquecida onde ninguém viveria, se não fosse pelo ouro que brota de suas entranhas. Essa febre do ouro faz com que milhares de aventureiros cheguem todos os anos dispostos a arriscar a vida nas minas na esperança de mudar seu destino. Minas nas quais as mulheres são proibidas de entrar, mas ao mesmo tempo, um território onde elas se tornaram um símbolo de força e sensualidade. Uma realidade marcada por roubos, violência, tráfico de mulheres e até punições sem lei. Aqui também se pratica o cachorreu. Um sistema brutal em que os mineiros trabalham mais de um mês sem pagamento, com a única esperança de ficar com o que encontrarem no seu último dia debaixo da terra. Uma cidade envenenada pela ganância, pela necessidade e também pelo mercúrio, um veneno silencioso ao qual poucos prestam atenção. Um território onde os bordéis se misturam com rumores de cultos obscuros e pactos com o diabo, tudo para conseguir ouro e escapar de uma morte certa. Não perca este novo vídeo do Mundo Sem Censura, porque a gente garante que conhecer La Rinconada com a gente vai te surpreender. Vamos lá. La Rinconada é considerada a cidade mais perigosa do planeta e, como você vai descobrir, há muitos motivos para isso. O nome La Rinconada vem da sua localização, em uma espécie de canto remoto da Cordilheira dos Andes. Esse isolamento geográfico é parte do que torna a cidade um lugar tão misterioso e perigoso, onde a vida parece estar completamente desconectada do mundo exterior. Essa cidade mal afamada, também conhecida como a Cidade Sem Lei do Peru, fica nos Andes peruanos, elevando-se imponente a mais de 5.100 metros acima do nível do mar, tornando-se assim a cidade habitada mais alta do planeta. Um lugar de extremos, onde o ar é escasso e a vida é medida pela sobrevivência diária. Mas por mais louco ou estranho que possa parecer para a maioria, este enclave, no coração da cordilheira, atrai milhares de pessoas todos os anos, em busca do ouro que brota das entranhas da terra, mas a um preço elevado. Aqui, encontrar ouro pode acabar com a sua vida. Apesar do perigo, La Rinconada tem uma população considerável, que oscila entre residentes e habitantes itinerantes. A maioria chega atraída pela febre do ouro, disposta a enfrentar a vida na mina em troca de uma chance de mudar seu destino. Mas o que parece um paraíso para alguns é uma armadilha mortal para muitos outros. A cidade, construída de forma improvisada e sem planejamento, se estende pelas montanhas íngremes e empoeiradas da cordilheira. Um emaranhado de ruas estreitas, moradias precárias e casas de cores vibrantes que contrastam com a paisagem árida e desolada. Para chegar a este lugar, a viagem começa em Lima, a capital do Peru, e depois segue para Puno, a 3.800 metros de altitude, onde os viajantes devem se aclimatar para evitar o mal de altitude. Pois, como você verá, se não tomar cuidado e viajar para La Rinconada, o simples fato de respirar pode acabar com sua vida. É por isso que a adaptação a altitudes tão elevadas não é fácil. O motivo é que em La Rinconada, o ar tem menos da metade do oxigênio que ao nível do mar, e o simples fato de respirar, como eu disse, pode se tornar um desafio mortal. Sem uma preparação adequada, o corpo humano pode começar a ter problemas graves, desde dores de cabeça e náuseas até insuficiência respiratória. Sem os equipamentos certos, como medidores de oxigênio no sangue ou cilindros de oxigênio, a vida aqui pode ser um verdadeiro desafio, e muitos sucumbiriam aos efeitos da altitude em pouco tempo. Durante a subida para La Rinconada, as condições ficam cada vez mais extremas. A neve cobre o chão, e à medida que avançamos, a altitude provoca dor de cabeça e uma queda alarmante nos níveis de oxigênio.
Um dado muito importante que todo visitante deve saber é que, se os níveis de oxigênio no sangue caem abaixo de 85%, o risco de sofrer uma parada respiratória ou danos cerebrais aumenta significativamente. Esse número é crucial para a sobrevivência, já que qualquer queda abaixo desse limite coloca em risco a vida de qualquer pessoa, mesmo daquelas que já vivem em altitudes elevadas há anos. Muitos dos que chegam aqui, cientes do risco mortal que enfrentam, preferem ser escoltados pela polícia para evitar serem atacados pelos moradores locais, que veem os forasteiros como presas fáceis nesse ambiente hostil. Sem um nível adequado de oxigênio, fadiga extrema, tontura e perda de consciência são comuns, o que torna La Rinconada um lugar mortal para quem não toma as precauções necessárias. Os moradores locais, que já estão acostumados com essas condições extremas, têm métodos tradicionais para combater os efeitos do mal de altitude. Entre eles, mastigar folhas de coca é uma prática comum, um remédio ancestral que ajuda a aliviar os sintomas, já que a cocaína natural que contém melhora a circulação sanguínea e aumenta a oxigenação do corpo. Em muitos casos, é a única forma de sobreviver às longas jornadas na mina, onde a energia se esgota rapidamente devido ao oxigênio limitado. Você pode pensar que os moradores de longa data de La Rinconada estão a salvo, mas isso também não é verdade, pois à medida que as pessoas se adaptam à falta de oxigênio, seu corpo tende a produzir mais glóbulos vermelhos para compensar a baixa quantidade de oxigênio no ar. Um processo que pode ficar fora de controle e levar a uma condição chamada doença de Monge, devido a esse aumento excessivo de glóbulos vermelhos, que pode causar problemas graves no sistema cardiovascular, como hipertensão pulmonar e falhas cardíacas, podendo causar complicações fatais se não for tratada a tempo. Como você pode ver, tanto quem chega, quanto quem mora em La Rinconada, vive com um perigo constante pairando sobre eles, como se estivessem andando em um campo minado. Mas o perigo de La Rinconada não está só na falta de oxigênio, nem de longe. À medida que se sobe, a paisagem muda drasticamente. A vegetação desaparece e o vento gelado se torna um inimigo constante. O clima frio e as temperaturas abaixo de zero tornam a vida na cidade ainda mais desafiadora. Nesse lugar não tem árvores nem vida natural, o que faz com que o ambiente pareça ainda mais desolado e assustador. Além disso, as ruas, mesmo cheias de atividade, são super perigosas. Aqui, o tráfico de pessoas, os roubos e a violência são constantes, enquanto a vida dos moradores depende da mineração, também potencialmente mortal, e de transações clandestinas. La Rinconada está mergulhada em uma atmosfera de incerteza, marcada pelo comércio de ouro, mas também pelos segredos obscuros que se escondem nas sombras. Antes de descobrir as realidades que fazem deste lugar o mais perigoso do mundo, aproveitamos para perguntar: se te oferecessem um emprego em La Rinconada em troca de ouro, você estaria disposto a arriscar sua vida em um lugar tão perigoso? Por quanto dinheiro ou quanto ouro você estaria disposto a arriscar sua vida? Vai ser ótimo ler seus comentários. Então não hesite em deixá-los antes de continuar descobrindo esta cidade misteriosa. Você sabe que é a melhor maneira de nos ajudar. Obrigado. Nas minas de La Rinconada, os trabalhadores arriscam suas vidas sem garantias de sucesso. Alguns passam mais de um mês sem receber pagamento, na esperança de que seu último dia de trabalho seja o dia em que possam ficar com o que encontrarem, devido ao sistema conhecido como El Cachorreo. Esse sistema de trabalho é um dos aspectos mais controversos da vida nesta cidade. Os mineiros, que chegam com a esperança de mudar seu destino, muitas vezes para serem aceitos, precisam trabalhar entre 20 e 30 dias, sem receber nenhum pagamento. O último dia de trabalho é que define se o esforço valeu a pena, mas muitas vezes não há ouro para encontrar. Alguns mineiros passam semanas cavando sem sucesso, e outros nem sequer têm a oportunidade de recolher o que conseguem descobrir. O sistema, que depende totalmente da sorte, cria uma grande incerteza e desesperança, alimentada pela ganância de quem controla as minas. O nome cachorreio vem da analogia com os filhotes que esperam,
sem saber se vão receber algo em troca. A palavra reflete o sofrimento e a incerteza desses mineiros, que ficam presos em um ciclo de trabalho sem recompensa. Às vezes, os patrões aproveitam essa situação para explorar ainda mais os trabalhadores, já que o sistema de cachorrio pode ser manipulado a seu favor. Se não for encontrado ouro, ou se o patrão decidir que não se pode mais trabalhar naquele dia, os mineiros não recebem nada, o que agrava a precariedade da situação e alimenta o desespero. Mas além das dificuldades de adaptação, nesses lugares de escuridão e poeira, brinca-se com a vida e a morte, sem que a lei possa proteger os mais vulneráveis. Em La Rinconada, não tem governo nem leis que regulam as atividades na cidade. Isso criou uma realidade social baseada na violência, no medo e na competição sem regras. Entre as minas e as casas de apostas, os negócios ilegais florescem, e a lei da selva prevalece nesse canto do mundo. O ouro é rei, e o risco é o preço a pagar para ter acesso a ele. É por isso que, toda semana, não é raro que tragédias de todos os tipos aconteçam nesse lugar sombrio e desolado. Entre a multidão de escombros, lixo e o veneno que impregna o ar e o solo, como você vai ver mais tarde, os cadáveres se tornam mais uma presença, esquecidos pela sociedade, como se fossem apenas mais uma parte dessa realidade cruel. Apesar das más condições, alguns encontram em La Rinconada um tipo de liberdade. Aqui, os itinerantes chegam com a esperança de transformar suas vidas, mas muitos nunca voltam. Muitas vezes, as promessas de riqueza desaparecem, deixando para trás corpos abandonados e sonhos destruídos. Mas mesmo assim, todos continuam chegando, atraídos pelo brilho do ouro que, embora difícil de encontrar, continua sendo o farol de esperança para aqueles dispostos a tudo para alcançá-lo. Algo que poucos sabem é que nas minas de La Rinconada, as mulheres não podem entrar por causa de crenças locais antigas que dizem que elas trazem azar para a extração de ouro. Segundo essas crenças, o ouro só pode ser extraído por homens, pois acham que a presença feminina pode alterar a energia espiritual do lugar e dificultar a abundância do mineral. Essa tradição está tão enraizada que se manteve viva por gerações, e qualquer tentativa de desafiá-la é rejeitada pela comunidade mineira. No entanto, apesar dessa proibição, as mulheres não estão isentas do trabalho árduo realizado na cidade. As mulheres que sobrevivem em La Rinconada são conhecidas como palaqueras. Essas mulheres são essenciais para a economia local, pois, embora não possam entrar nas minas, elas se encarregam de recolher os resíduos das escavações em busca de fragmentos de ouro. Elas são uma presença constante nas ruas e nos arredores das minas, lutando para sobreviver em um ambiente que as marginaliza. As palaqueras trabalham incansavelmente com as mãos nuas, removendo terra e lama para obter pequenas quantidades de ouro. Para elas, é uma luta diária pela sobrevivência em uma sociedade que as trata como cidadãs de segunda classe. Mas essas crenças ancestrais não são as únicas nesta cidade perigosa. Há outras, muito mais sombrias e assustadoras. Em La Rinconada, as lendas falam de cultos e pactos com forças obscuras, com o diabo no centro desses rituais. Acredita-se que alguns dos mineiros, desesperados por obter riquezas rapidamente, recorrem à magia negra para conseguir o ouro tão desejado. Esses cultos, escondidos nas sombras, fazem rituais à luz de velas, invocando entidades malignas em troca de favores obscuros. As pessoas que vivem aqui têm tanto medo desses cultos que preferem não falar sobre o assunto, mas os rumores persistem. Fala-se de sacrifícios, invocações e pactos selados com sangue, com a promessa de que, em troca da riqueza eterna, o preço a pagar é a alma. Alguns mineiros dizem ter ouvido sussurros estranhos nas noites mais escuras. Vozes que vêm das profundezas da terra, como se o próprio diabo estivesse guiando suas mãos em direção ao ouro. Outros afirmam ter visto figuras sombrias nas minas, uma presença que leva aqueles que ousam desafiar o pacto. Ninguém se atreve a ir muito longe na mina sem a proteção de amuletos ou orações, pois a superstição é tão forte quanto a necessidade de encontrar ouro. Em La Rinconada, os cultos e práticas obscuras não se limitam apenas aos rituais com o diabo.
Um culto particularmente peculiar e temido pelos habitantes é o dos avós. Essas figuras, estátuas de aparência sombria e vestidas com roupas de mineiros, são veneradas pelos locais na esperança de que lhes concedam proteção e sorte na mina. Acredita-se que os abuelos são espíritos antigos que, em algum momento, estiveram entre os trabalhadores que procuravam ouro nas profundezas da terra, e agora seu espírito ficou preso nessas figuras de pedra. Com o tempo, as estátuas se tornaram símbolos de poder, e cada mineiro oferece presentes para pedir favores ou agradecer pela sorte nas minas. Essas práticas são um reflexo da mistura entre desespero, superstição e a busca incansável pelo ouro. O culto aos avós se tornou um pilar da cultura local, um farol de esperança em meio à escuridão. No entanto, a figura que mais assusta os trabalhadores de La Rinconada é a do tio, um ídolo de aparência demoníaca que, segundo dizem, se encontra nas profundezas das minas. Esse ser é considerado o dono do ouro, e acredita-se que seu espírito se manifesta para proteger os tesouros dos incautos que buscam riquezas sem respeitar as regras do lugar. Os mineiros oferecem tributos, geralmente álcool ou cigarros, em troca de sua benevolência. Tudo isso faz parte do ciclo da vida em La Rinconada, onde a busca pelo ouro se mistura com as lendas sombrias que espreitam nas sombras, e a linha entre a realidade e o sobrenatural se torna tênue, quase impenetrável. As pessoas aqui, em seu desespero e luta diária pela sobrevivência, se agarram a esses mitos e cultos como uma forma de encontrar algum tipo de controle em um mundo tão selvagem e imprevisível. Como você está vendo, La Rinconada não é perigosa apenas pela violência e exploração, mas também pelas sombras que espreitam em suas profundezas, onde a ganância e o medo se entrelaçam em um círculo sombrio que parece não ter fim. La Rinconada tem realidades tão sombrias quanto suas minas, algumas das quais se estendem a profundidades de mais de 3.000 metros abaixo da terra. Esse mundo subterrâneo, um verdadeiro inferno de poeira e metal, é um lugar onde a vida humana parece perder todo o valor. Os trabalhadores se aventuram nas entranhas da terra, enfrentando a escuridão mais absoluta, com o único objetivo de encontrar o cobiçado ouro. O ar nas profundezas é irrespirável, carregado de mercúrio e outros metais pesados, o que torna cada dia um risco mortal para a saúde. E embora a fatalidade espreite em cada canto, o trabalho não para. Os cadáveres daqueles que sucumbem aos perigos das minas às vezes são encontrados entre os escombros e a terra remexida, mas, surpreendentemente, são ignorados pelos colegas de trabalho. A necessidade de continuar procurando ouro, a luta para sobreviver em um ambiente tão extremo, os transforma em sombras do que um dia foram, dispostos a continuar apesar das tragédias que se desenrolam ao seu redor. Nas profundezas, o ouro é extraído através de um esforço físico extremo, onde os mineiros precisam descer a esses poços desumanos, carregando ferramentas rudimentares e enfrentando temperaturas gélidas. A coca, aquela folha milagrosa que muitos consideram uma bênção nos Andes, é uma tábua de salvação para eles. Ela os ajuda a resistir à altitude e aos sintomas do mal de altitude, aliviando as náuseas e aumentando a energia para continuar trabalhando nas profundezas. No entanto, apesar das precauções que alguns tomam, o desgaste é inevitável. O corpo humano não foi feito para aguentar essas condições, mas a promessa do ouro e a desesperança de encontrá-lo fazem com que os trabalhadores se transformem em verdadeiros guerreiros da terra, dispostos a sacrificar sua saúde, seu bem-estar e até suas vidas por um sonho que muitos nunca verão realizado. Em La Rinconada, o ouro é quem manda. Nessa cidade, como você já sabe, não tem autoridades municipais nem um sistema de lei e ordem de verdade. Cada mina é um pequeno império controlado por um dono, e entrar sem a permissão dele pode significar a morte. As placas nas entradas das minas são claras. Aqui você será baleado se parar ou invadir propriedade alheia. Os mineiros e principalmente os intrusos enfrentam a brutalidade das gangues locais. Uma das mais famosas e perigosas é a dos Los Primos, que controlam tanto a mineração quanto a vida cotidiana na cidade. Em La Rinconada, a violência e o crime são comuns.
e a lei não tem lugar em um lugar onde o ouro é o único Deus. Apesar dessa realidade assustadora, a resiliência das famílias, especialmente das mulheres, se ergue como um símbolo de esperança e força. Em um ambiente tão hostil, elas representam um pilar fundamental na vida de La Rinconada. As mulheres mineiras, embora a maioria não desça às minas, são vistas como figuras de poder e sensualidade. Com vestidos chamativos, maquiagem e penteados cuidadosamente arrumados, elas enfrentam o frio e a lama, mostrando uma beleza que desafia o ambiente brutal que as cerca. Num lugar onde as dificuldades são tão extremas, a imagem das belas entre a lama se tornou quase um símbolo de feminilidade e resistência, mostrando que força e graça podem coexistir, mesmo nas condições mais duras. Por sua vez, algumas mulheres seguem rituais de limpeza íntima antes de descer às minas, como parte de suas crenças ancestrais. Acredita-se que esses rituais podem atrair a sorte dos apus, os espíritos das montanhas, ou da Pachamama, a Mãe Terra, protegendo-as em seu árduo trabalho. Essas práticas, embora pareçam estranhas aos olhos de muitos, são uma forma de buscar proteção e boa sorte em um ambiente tão perigoso. Mas, no entanto, essa força feminina, como tudo em La Rinconada, é ofuscada pela triste realidade da exploração. Nessa cidade perigosa, as máfias que controlam as minas também controlam redes de tráfico de mulheres. É por isso que os bordéis se espalham, e muitas jovens, algumas ainda adolescentes, são forçadas a viver em condições de abuso e exploração. É de partir o coração pensar que, num lugar tão marcado pela luta e pela esperança, a vida dessas mulheres é tão facilmente sacrificada pelo ouro e pela violência que dominam a cidade. Essa é a outra cara de La Rinconada, a escuridão de um lugar onde a vida humana vale menos do que o metal que extraem do solo. Um solo que esconde outro assassino silencioso, o mercúrio. Como se já não bastassem os muitos perigos desse lugar, muitas pessoas não percebem que os perigos não terminam no que podem ver. Esse elemento perigoso, que é usado no processo de extração do ouro, contamina o ar, a água e o solo. No entanto, é um veneno invisível, que poucos levam em conta. O desespero dos moradores e dos trabalhadores das minas é tão grande que, muitas vezes, o risco de contaminação por mercúrio fica em segundo plano. A falta de infraestrutura adequada agrava essa situação. As águas em que se banham ou bebem estão saturadas de mercúrio, um veneno que não se vê, mas que se sente no corpo com o tempo. Ninguém escapa dos efeitos desse contaminante. Eles o respiram, absorvem e consomem sem saber, enquanto continuam sua luta diária pela sobrevivência. Neste lugar, as condições de vida são tão extremas que o mercúrio, juntamente com outros perigos, se torna uma ameaça constante, mas ignorada. Os trabalhadores e residentes, presos em sua busca desesperada por ouro, pouco se preocupam com os danos que este veneno invisível causa aos seus corpos. O mercúrio afeta tanto aqueles que chegam, quanto aqueles que vivem lá permanentemente. Na extração artesanal, o mercúrio é usado para separar o ouro, e é por isso que o meio ambiente fica contaminado e surgem doenças neurológicas. Por causa disso, sabe-se que neste lugar existem níveis de mercúrio no sangue muito acima do limite permitido. Mesmo em crianças, a intoxicação vai se acumulando lentamente, sem que muitos percebam os efeitos até que seja tarde demais. Mas em um lugar onde as tragédias são diárias, quem tem tempo para pensar nos danos invisíveis? A sobrevivência é a única coisa que importa, e o mercúrio, embora presente em todos os lugares, se torna outro mal necessário que as pessoas preferem ignorar. Essa é a outra cara de La Rinconada, a escuridão de um lugar onde a vida humana vale menos do que o metal que extraem do solo. Nesse ambiente hostil, não só o ouro manda, mas também o veneno invisível do mercúrio, uma ameaça constante que, aos poucos, vai fazendo mais vítimas em silêncio. Chegados a este ponto, e antes de conhecer a esperança de vida e outras curiosidades dos habitantes de La Rinconada, aproveitamos para perguntar: você acha que poderia viver aqui?
Por quanto ouro você se atreveria a subir a La Rinconada? Você estaria disposto a arriscar sua vida para mudar seu futuro? Pause o vídeo e deixe seu comentário. Você sabe que essa é a melhor maneira de apoiar o mundo sem censura para que continuemos trabalhando todas as semanas para descobrir lugares tão incríveis como este. Então, obrigado. La Rinconada é, como você pôde ver, um lugar onde as sombras do desespero e da ganância se misturam com a luta diária pela sobrevivência. Aqui, a vida tem um preço tão baixo quanto o ouro que extraem, e as realidades que seus habitantes enfrentam são tão cruas que parecem tiradas de um pesadelo sem fim. Neste lugar, a expectativa de vida não passa dos 50 ou 55 anos, já que a existência se resume a uma busca constante por algo que poucos conseguem ter. O tão sonhado ouro que pode significar a diferença entre uma vida miserável e uma chance de sair daqui. A maioria das pessoas que chega a La Rinconada não fica aqui permanentemente, mas trabalha em intervalos, alternando entre as minas e outros trabalhos na tentativa de ganhar algum dinheiro. Os taxistas, por exemplo, não são nada mais do que mineiros em seu tempo livre, buscando qualquer tipo de renda para poder sobreviver. A pergunta que surge ao pensar neste lugar é: por que alguém continuaria vivendo em um ambiente assim? A resposta, embora amarga, é simples. A pobreza e o desespero são tão profundos que, para muitos, La Rinconada representa a única possibilidade de sobrevivência. Num mundo onde as oportunidades são poucas e a esperança de uma vida melhor se desvanece, o ouro é visto como a última esperança dourada. A luta para encontrar riqueza, embora perigosa e mortal, torna-se um caminho que alguns sentem que devem percorrer, mesmo que isso signifique arriscar suas vidas no processo. Este lugar nos lembra que existem realidades no mundo tão duras que, se não fosse pelas circunstâncias em que nascemos, qualquer um de nós poderia ser tentado a subir a lugares tão perigosos como La Rinconada, na esperança de encontrar algo que nos permita escapar de uma vida presente sem futuro. Se você chegou até aqui, não se esqueça de deixar um like. Adoraremos saber que você gostou do documentário. Como você pôde ver e certamente compreende, apesar das tragédias que acontecem dia após dia, das lendas sombrias e dos cultos estranhos, é difícil culpar aqueles que arriscam tudo por esse raio de esperança. Em lugares como La Rinconada, o ouro não é apenas um metal precioso, mas a única promessa de uma vida melhor. Mas o que fica claro é que a vida humana, neste canto remoto do mundo, vale muito menos do que o ouro que todos procuram. E a verdadeira tragédia é que, apesar de tudo, muitos continuarão subindo, sem olhar para trás, com a esperança de que algum dia, em algum lugar, aquele brilho dourado lhes dê a oportunidade de viver, mesmo que seja por um breve instante. A gente do Mundo Sem Censura espera que essa viagem por La Rinconada tenha sido tão incrível para você quanto foi pra gente. Pensando nisso e no esforço que dá para fazer esses vídeos, se você curtiu esse vídeo e ainda não se inscreveu, não espera mais e inscreva-se agora, ativando o sininho para não perder os vídeos incríveis que a gente faz toda semana. Vídeos como este que você pode curtir agora para conhecer outro dos cantos mais fascinantes do planeta. Não perca e descubra as maravilhas que este lugar tem para lhe oferecer.